Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estamos trabalhando nossa aula de História no capítulo Entradas e Bandeiras. Estamos falando sobre a exploração do Brasil. Vamos ver aqui um pouquinho no nosso livro uma das formas que se entrava Brasil adentro para a sua exploração. Lembrando aqui que o nosso país começou a ser explorado pelo litoral, afinal, era por lá que os imigrantes portugueses chegavam ao nosso país inicialmente. Eles vinham por barcos, por navios e entravam pelo litoral. E o interior brasileiro começou a ser explorado, começaram a formar grupos para explorar. E esses grupos recebiam dois nomes, entradas e bandeiras. Vimos que eles demoravam meses até anos fazendo explorações. Como que eles faziam esse trajeto? A pé, no lombo de animais. E vimos também que eles faziam muito o caminho por rios, navegando com canoas. Vamos aqui só relembrar esse trechinho do caminho dos rios. Nem sempre os bandeirantes andavam a pé, no meio da floresta. Muitas das viagens de exploração, chamadas de monções, eram feitas pelos rios, em canoas. As monções, que eram as explorações feitas pelo rio, não eram fáceis, não eram mais fáceis. Os rios tinham o quê? Cachoeiras, pedras, redemoinhos, corredeiras. E eles conheciam isso? Não. Quem que eles carregavam junto de forma escravizada para ajudá-los nesta exploração? Os índios, isso mesmo. E quando eles faziam essas explorações pelos rios com canoas, o que acontecia? Era muito fácil para os índios acertarem eles com as flechas. Afinal, os índios conheciam muito mais ali o interior, a mata, conseguiam se esconder para atingir esses exploradores nos seus barcos, que não conheciam também tão bem aquele local. Vamos ver aqui a condução do gado, como é que acontecia. Durante a colonização portuguesa, os rebanhos de gado eram criados e conduzidos às margens de rio. Por que será que eram conduzidos às margens de rio, pessoal? Por conta da água. Precisava-se da água para os animais beberem, para auxiliá-los no plantio, para ter o que os seus animais comerem também. Então veja a questão, a função do rio aqui. Isso garantia água para os animais beberem, além de pastos sempre irrigados, ou seja, sempre tinha pasto para o gado se alimentar. Afinal, era uma região muito úmida, próxima ao rio, a região é mais úmida. Outro fato importante é a formação de cidades à beira dos rios e no interior do país. As cidades de Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, em Pernambuco, são cidades fundadas às margens do rio São Francisco. Por quê? Como que os exploradores estavam fazendo? Seguindo rio adentro para fazer as suas explorações. E lembra que a gente conversou também que desta forma, durante esse processo todo de exploração, foram surgindo cidades, vilas, não é? E aqui nós temos o exemplo de uma delas. O longo trecho desse rio, entre duas cidades, ficou conhecido como Rio dos Currais e recebeu esse nome porque o povoamento da região ocorreu em conjunto com a criação de gado. Então, os exploradores, quando faziam todas as suas expedições, eles carregavam muitos animais, eram muitas pessoas junto, e nisso, no meio do caminho, se formando as vilas, as cidades, eles faziam o que com os animais? Utilizavam para a sua alimentação, ou eles caçavam, ou eles pescavam, e nisso, neste momento, surgiu uma vila, surgiu uma cidade,
e assim o país, o Brasil, foi se desenvolvendo para o interior também, certo? Vamos ver aqui o Velho Chico. Vocês sabem quem é o Velho Chico? Por que tem esse nome? O Velho Chico é o Rio São Francisco, este que nós vimos aqui mesmo, onde foram fundadas duas cidades à margem desse rio, que é a cidade de Juazeiro, em Pernambuco, e Pirapora, em Minas Gerais. Um rio enorme e muito importante para a região nordeste brasileira, principalmente. Então vamos ver aqui, o Velho Chico. O Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, foi muito utilizado como via de transporte e exploração econômica. Até hoje, esse rio é utilizado como via de transporte em muitas partes dele, para levar pessoas, para transportar produtos. Esse rio é um dos maiores do Brasil e percorre os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Até hoje, ele tem grande importância para a economia da região. Você já esteve próximo a esse rio? Conhece? Já pôde navegar pelo Rio São Francisco? Pois olha quantos anos que esse rio já é utilizado para esses fins. Vamos aqui na nossa sessão para saber mais. Vamos falar sobre a transposição do Rio São Francisco. Vou aumentar para que vocês possam acompanhar bem a leitura e fica melhor, né? Então, olha aqui. Grande parte da região nordeste brasileira convive com o problema da seca. Com a baixa quantidade de chuva, muitas famílias não conseguem produzir o suficiente para garantir sua alimentação. Por causa dessa dificuldade climática, um projeto antigo foi colocado em prática, a transposição do Rio São Francisco. O objetivo desse projeto é desviar o curso natural do rio e levar água para as cidades da região Nordeste, localizadas em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará. As obras começaram em 2007, mas o projeto ainda é muito polêmico. Algumas pessoas apoiam a transposição, pois acreditam que ela vai melhorar a vida dos sertanejos que sofrem com a seca. Outras pessoas são contrárias à transposição, achando que só as fazendas mais ricas vão se beneficiar do projeto. Alguns críticos consideram também o impacto ambiental que a transposição do rio pode causar na flora e na fauna nativas. Atualmente, as obras e as discussões continuam. Agora pensa, de acordo com isso que nós lemos aqui na seção para saber mais, qual que é a sua opinião sobre a transposição do Rio São Francisco? Você acha que realmente vai ajudar aquelas pessoas que passam muita dificuldade nas questões relacionadas à seca? Ou você também acha, como algumas pessoas aqui, que só vai ajudar e auxiliar as grandes fazendas? E com relação à fauna e à flora, você também acredita que vai ter muito impacto? Ou seja, mudar o trajeto do rio, mudar o caminho natural que o rio faz. Que consequências isso pode trazer? Às vezes, algumas consequências podem ser ruins, porém a quantidade de consequências boas compensam aquelas ruins. Eu estou falando isso para quando você for fazer a sua análise, conversar sobre isso com quem estiver próximo a você, é importante, como se diz, pôr na balança aquilo que é ruim, daquilo que é bom, e às vezes o que é ruim vai ser tão pouco em relação àquilo que é bom. Então compensa sofrer uma consequência ruim, porque as boas será muito melhor. Certo, pessoal? Então, boa análise para vocês. Nos vemos em breve em mais uma aula de história. Cuidem-se! Tchau, tchau!